Você sabia que a Bíblia chama anjos de serpentes? Pois é, nós vamos ver agora nesse vídeo a serpente na Bíblia. Certamente, quando a gente fala de serpente na Bíblia, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a serpente a qual tentou Eva com o fruto proibido. E de fato essa serpente é muito importante nós conhecermos. No texto de Gênesis, essa serpente parece ser um animal, o qual é punido por Deus com o comer o pó da terra, passando assim a rastejar no chão. Bom, quer dizer então que essa serpente antes ela tinha asas? Ou então tinha pernas? Pois é, parece ser essa a ideia, pelo menos, de muitos intérpretes da Bíblia. Quando nós olhamos a interpretação bíblica judaica, nós vemos vários intérpretes defendendo que a serpente realmente tinha patas antes da maldição de Deus. É o que vemos, por exemplo, no Gênesis Rabá, assim como na interpretação de Rashi, um importante intérprete medieval. Outro exemplo é Flávio Joséfo, o qual defende que a serpente não somente perdeu as suas pernas, mas também perdeu a sua capacidade de fala e inclusive ganhou algo a mais, que é o veneno em sua boca. Mas é no livro de Apocalipse que essa serpente aparece de uma forma diferente. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é explicado no último livro que este dragão é a antiga serpente, a qual é o diabo e Satanás. Esses termos, porém, têm um significado que cabe aqui nós explicarmos mais para frente em outro vídeo. Porém, quando nós olhamos a serpente, entendemos então que se trata de um ser espiritual que aparece em Gênesis e que depois reaparece em Apocalipse. Mas esse ser espiritual também está no meio da Bíblia. Será que no meio da Bíblia aparece também como uma serpente? Será que todos os casos de serpente na Bíblia se tratam de Satanás? Na verdade, não. Na verdade, quando nós vemos a Bíblia, nós vemos várias serpentes e várias palavras para a serpente, como um símbolo. A serpente de Gênesis e Apocalipse não é a única serpente que aparece na Bíblia. E nem toda serpente é, inclusive, vista de forma negativa. Afinal, a serpente aparece biblicamente, certamente um símbolo da mentira por conta de Gênesis, como aparece também no Salmo 58, mas também como um símbolo de astúcia, como diz Jesus Cristo, falando que seus discípulos devem ser prudentes ou astutos como a serpente. Então é interessante nós vermos que a serpente não é necessariamente algo ruim. E de fato, as várias palavras para serpente na Bíblia nos mostram que não é simples a imagem da serpente no texto bíblico. O próprio termo que aparece em Gênesis, o qual é no hebraico Nahash, é uma onomatopeia. Ou seja, é uma palavra que se constrói a partir do som que uma serpente emite. Nahash. Agora eu fiquei pensando no Harry Potter fazendo aquela conversa lá com as serpentes, né? Mas há outros termos para serpente também, como por exemplo seraf e no plural serafim, o qual muitos conhecem como uma designação de anjos. Pois é, essa palavra vem de saraf, que significa serpente. Ou seja, os serafins de alguma forma são representados como serpentes angelicais. Como assim anjos que são serpentes? Bom, aí a gente tem duas possibilidades. A primeira é que esses anjos realmente sejam de alguma forma uma serpente. Talvez anjos com um corpo tal como uma serpente, com cauda, ou talvez seja por causa da origem etimológica da palavra. Saraf, serpente, não significa o som tal como Nahash, mas significa a queimação decorrente do veneno da serpente. Ou seja, se nós formos ver literalmente, a palavra saraf significa ardente, como fogo, que queima. Deste modo, nós podemos pensar que esses anjos, sendo relacionados a saraf, enquanto serafim, são seres de fogo, seres como brasas vivas. Esse termo, porém, serafim, aparece não somente para os anjos, mas também diz respeito às cobras, aos animais serpentes. É o que vemos, por exemplo, nas serpentes do deserto, as quais vão atacar o povo e que Moisés vai interceder pelo povo por causa do veneno dessa serpente. Esse caso é bastante importante para nós entendermos a serpente na Bíblia. Afinal, não somente existe ali a serpente que morde o povo e leva o povo à morte, mas há também a construção, segundo a direção divina, de uma serpente de bronze, a qual deveria ser colocada em uma haste, em um madeiro, e todo aquele que fosse mordido por uma serpente e olhasse para aquela serpente de bronze, teria ali
a cura. Vemos, portanto, que a serpente pode ser tanto algo ruim como algo bom também. Essa simbologia da serpente é fundamental e está associada na antiguidade à própria ideia de veneno e remédio. A serpente, da mesma forma, era um símbolo tanto de morte como de vida. Afinal, para além das serpentes que trazem a morte através do seu veneno, existe essa serpente de bronze que simboliza a cura e, portanto, a salvação. É bem interessante nós vermos que essa serpente de bronze na haste, ela lembra muito o bastão de Esculápio ou Asclépio, que era a divindade greco-romana da cura e da medicina. Tanto é que esse bastão de Esculápio aparece ainda hoje como um símbolo da medicina. No caso da serpente de bronze bíblica, nós vemos uma simbologia da salvação, que vai levar inclusive o povo a adorar de forma idólatra aquela serpente de bronze, e que passa a ser chamada pelo povo de Nehushtan. Porém, quando vemos a Bíblia de forma completa, entendemos que aquela serpente de bronze na verdade apontava para Jesus Cristo, como o próprio Cristo indica no livro de João, capítulo 3. Ele seria também levantado em um madeiro, tal como a serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e, portanto, tenha a salvação da morte. Deste modo, nós vemos a serpente como um símbolo não somente de algo negativo, mas também positivo. Afinal, a serpente simboliza os poderes espirituais. E há um caso muito importante na Bíblia que indica isso. O caso de Moisés. Moisés, quando deve demonstrar o poder de Deus ao faraó, começa jogando a sua vara que se transforma em uma serpente. Na sequência, os magos do faraó fazem o mesmo, mas a serpente de Moisés devora a serpente dos magos do Egito. A ideia aqui é demonstrar como o poder de Deus é superior à autoridade do faraó, que era supostamente divina. E de fato a serpente era um símbolo dessa autoridade divina. Nós vemos a serpente Uraeus na coroa dos faraós, simbolizando essa autoridade divina e este poder concedido pelos deuses. Porém, nós vemos na Bíblia, portanto, esse poder sendo questionado por um poder espiritual maior, que é simbolizado também através de uma serpente. Certamente há também casos de serpentes que são símbolos malignos. Muitos interpretam inclusive o Leviatã, a grande serpente marinha, e cabe aqui a gente aprofundar em outro vídeo, como sendo uma espécie de símbolo demoníaco também. Afinal, quando vemos o relato sobre Leviatã e associamos algumas profecias, podemos pensar que essas profecias estão falando da futura derrota de Satanás. É o caso, por exemplo, de Isaías 27, verso 1, no qual diz o seguinte: naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Desse modo, nós vemos nesse texto bíblico a indicação de serpente, dragão e Leviatã como símbolos do mal, os quais serão futuramente derrotados por Deus. Mas o caso mais famoso de símbolo do mal através da serpente é a serpente de Gênesis. E aqui nós voltamos ao início. Essa serpente, a qual recebe também uma profecia da parte de Deus contra ela. Em Gênesis 3,15 nós vemos o que muitos chamam de proto-evangelho, uma profecia em relação à descendência da serpente e ao descendente da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto anuncia, portanto, Jesus Cristo e nos mostra, nesse caso, a serpente aparecendo como um símbolo do mal, símbolo de Satanás que será derrotado e símbolo, portanto, da futura vitória de Jesus Cristo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, se você não é inscrito, se inscrever também no canal e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas conhecerem. Um grande abraço e até a próxima.